Graça e paz, meu irmão, minha irmã, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Queridos, nós seguimos firmes aí nesse propósito da leitura bíblica anual, onde nós, durante o ano de 2026, vamos estar lendo toda a Bíblia juntos. Eu espero que você esteja engajado nesse propósito, já chegamos aí no terceiro livro bíblico, então se você ainda não se engajou nesse propósito, eu te encorajo a fazer, dá tempo, vai exigir um pouco mais de dedicação sua aí, mas dá para você seguir essa leitura bíblica conosco. Então, queria compartilhar algo com você que o Senhor ministrou ao meu coração na leitura bíblica do livro de Levítico e vamos juntos então meditar nesse texto. A reflexão que eu quero trazer com vocês é aqui no livro de Levítico, a partir ali do capítulo 8, quando nós começamos a ver ali a organização do templo, né, e do culto ao Senhor no meio do povo de Israel. Deus dá várias direções para eles, né, de edificar ali um tabernáculo, consagrar um grupo específico para servir diante do Senhor, que eram os levitas, a família de Arão. E aqui no capítulo 8 nós vamos ver a família de Arão sendo consagrada, purificada para servir a Deus. Então nós vamos ver aqui a separação dessa família. Né? Esse texto faz um relato de que Moisés faz sacrifícios e purifica a família de Arão para que eles pudessem servir no templo. E aí algo muito interessante que nós podemos trazer para a nossa vida é isso, o ato de purificação por meio do aspergir do sangue. Nós sabemos que todos esses acontecimentos eram um apontamento para a promessa perfeita de Deus de perdão e remissão dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo Jesus. Então nós podemos ver que através da aspersão do sangue sobre a vida de Arão, ele foi purificado e estava agora apto a entrar diante da presença de Deus para servir a ele. E aí nesse ato, algo interessante que acontece é que Moisés unge a orelha direita de Arão, a mão direita dele e o seu pé direito, com sangue e com óleo. E eu queria trazer aqui uma reflexão a respeito desse ato, que o Senhor, ele, no ato de nos perdoar, quando nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, algo semelhante acontece conosco. O Senhor, ele nos cobre com seu sangue. Né? Através desse sangue de Jesus, nós podemos ter agora a remissão dos nossos pecados e o livre acesso a Deus. E aí, esse sangue, ele unge os nossos sentidos, né? Representado aqui pelos ouvidos, né? E nos torna aptos agora a ouvir a voz de Deus. E não só ouvir a voz de Deus, mas agora o escutar da voz de Deus reflete nas nossas ações, nas obras das nossas mãos. E o comunicar das nossas obras reflete num caminhar que é guiado por Deus agora. É muito bonita essa obra de Deus nas nossas vidas. No decorrer dessa história, após o Senhor não só purificar Arão e a sua família, separando-o agora para que ele esteja apto a servir diante do Senhor, mas ele também dá uma ordem, fala assim, Arão e seus filhos devem permanecer durante 7 dias diante da tenda do encontro. E algo que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que não basta somente nós sermos perdoados por Cristo, transformados por Ele, tendo agora os nossos sentidos aptos a ouvir a voz do Senhor, corresponder isso em obra e direção de vida, mas o Senhor nos chama para estar com Ele. O serviço a Deus começa com uma permanência diante dos seus pés. Né? Durante 7 dias, Arão e seus filhos ficaram diante da tenda do encontro, na presença de Deus. E a pergunta é, o que eles ficaram fazendo ali durante 7 dias? Né? Expostos à presença de Deus, ouvindo do Senhor, aprendendo dele, ficando cheios da presença de Deus, para que aí sim eles estivessem aptos a realizar a obra que Deus os tinha chamado para realizar. Então, meu irmão, minha irmã, isso também reflete na nossa vida ministerial, na nossa vida com Deus. Né? Nós devemos permanecer diante do Senhor, para aí sim nós estarmos liberados, aptos a realizar a boa obra que Ele nos chamou. Deus nos separou para realizar toda a boa obra que de antemão Ele nos separou para viver. Mas essa boa obra, ela é impulsionada por uma vida diante do Senhor Deus. Então nós vemos que eles permanecem durante 7 dias na presença de Deus. E aí sim, o próximo capítulo começa a relatar o início do serviço no templo. E o serviço da família de Arão era ministrar a Deus e ministrar as pessoas. Servir a Deus e servir
o seu povo. Da mesma forma, eu e você, sendo transformados por Cristo Jesus, perdoados por Ele, tendo agora a nossa essência transformada pelo sangue e pela unção do Espírito Santo. Nós permanecemos diante do Senhor, em comunhão com Ele, aprendendo dele. E aí nós estamos agora liberados para servir a Deus e servir as pessoas. Ministrar ao Senhor e ministrar as pessoas. Ser luz nesse mundo. Ser uma expressão do seu reino nessa terra. Isso é a obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. E aí eu queria te encorajar, durante essa leitura bíblica, olhar para o Senhor Jesus, identificar o Senhor Jesus em cada ato, em cada detalhe das ordenanças do Senhor ao povo de Israel. É possível identificar o Cristo, pois tudo começa pelo sacrifício que nos redime do nosso pecado e nos impulsiona para viver uma nova vida. Por isso nós devemos todos os dias olhar para Cristo Jesus, crer na suficiência do seu sacrifício, para nós vivermos uma nova vida nele. Amém? E aí eu queria te encorajar a seguir firme nessa leitura bíblica. E te pergunto, e aí, você já leu a sua Bíblia hoje?